Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Com muita alegria no coração, eu estou essa noite aqui. Obrigado. A gente vem de um dia. A nossa reunião lá acontece na nossa congregação na parte da manhã. E em seguida a gente entrou em uma reunião com a liderança, terminando pouco tempo antes de vir para estar junto aqui com os meus irmãos. Por isso minha esposa, ainda que com muita vontade, não pôde estar conosco. Esteve comigo da última vez que estive aqui. Mas como o pastor Carlinhos apresentou, meu pai está aqui. Eu acho que é muito pontual a vinda do meu pai hoje aqui, já que estamos falando da comunicação, da fortalecer os laços por meio da comunicação. Então eu trouxe o meu pai e trouxe o meu filho, que acaba que eu me conecto sendo a geração que honra um, que é o meu pai, e encoraja o outro, que é o meu filho. Eu penso que há um papel crucial, pontual nessa geração, que deve estar olhando para a geração mais experiente ou mais velha e honrar essa geração, reconhecer aquilo que nos foi passado, para que a partir disso a gente possa encorajar aqueles que vão caminhar mais rápido do que nós. Quem crê nisso? Os nossos filhos caminharão mais rápido do que nós. Os nossos filhos chegarão a lugares mais altos do que os nossos. Os nossos filhos irão em lugares que nós não fomos, em lugares que nós não pisamos. Quem crê nisso? Receba essa palavra sobre sua casa, querido. Eu sinto que há no ambiente uma graça de consolo. Eu sinto que no ambiente há uma graça de consolo. O Espírito em nosso meio está a consolar e a fortalecer, fazendo reconectar a palavras que o Senhor liberou, e que a circunstância momentânea não apaga aquilo que Deus falou. Deus falou, Ele vela por se cumprir a sua promessa. Então essa é uma noite, nós estamos falando de uma comunicação. O nosso elo maior de comunicação precisa ser com aquele que sabe todas as coisas. No princípio, Ele criou por meio da sua voz, a sua fala. O salmista no Salmo 33, no verso 9 diz: Ele falou e tudo se fez. Há uma fala que dá ordem, que ordena todas as coisas. E essa fala, ela deixou de ser algo, uma voz ou algo escrito. Essa fala, a voz, o verbo, ele está vivo e habita em nós. No princípio ele era o verbo, mas o verbo se fez carne. E por meio do Espírito hoje, habita em nós a sua igreja. Há uma comunicação constante que não pode ser interrompida, porque o destino à próxima geração, ele vai ser dado por meio daqueles que estão conectados e atentos a ouvir a voz do Pai, ouvidos sensíveis. Pai, Tu tens liberdade, esse ambiente é seu. Esse ambiente é seu, Pai. Essa reunião é a reunião dos seus filhos. Ministre segundo a sua vontade. Nós sabemos que o Senhor excede, é maior do que esse ambiente. Nós estamos aqui, Pai, para dizer: fale e te ouviremos. Fale e te ouviremos. Amém, queridos. Eu sinto muita graça de Deus aqui nesse ambiente, irmão. Muita graça de Deus, muita graça de Deus. Muita graça de Deus aqui. Eu penso que é necessário uma desconexão com aquilo que você não pode resolver. Eu sinto que há algumas mentes e corações que estão ocupadas com realidades que nada podem fazer. E isso é distração. Isso é distração. Esteja atento e ligado, porque há um chamado do Senhor para nós confiarmos. Marcos no capítulo 4,
a partir do versículo 26, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma semente sobre a terra, e ele foi dormir, e não sabendo como. Eu falei sobre isso hoje de manhã lá na igreja, sinto de compartilhar aqui. E não sabendo como. E às vezes a gente tem a atitude de lançar semente, mas tem dificuldade para dormir, porque a gente não entende como vai crescer. E essa medida é uma medida de fé que o Senhor quer acrescentar. E a gente sabe, irmãos, que nos dias que a gente vive, ter uma família saudável sem fé é praticamente impossível. Mas a gente não pode, por causa dos dias difíceis, tentar fazer um papel que não é nosso. Vai ter hora que aos nossos filhos a gente vai precisar lançar a semente e ir dormir crendo que aquela semente que foi lançada, não sabendo como, não tendo o controle, não sendo eu quem vou fazer, ela vai crescer e germinar. Então é necessário uma medida de fé e crer que o Pai é fiel para cumprir a sua palavra. Então para alguns o Pai vai dizer põe a mão, para outros ele vai dizer tire a mão. Não é tire a mão de desistir, é tire a mão de confiar, em confiar e deixar o Pai fazer. Eu estou tentando entrar no texto, irmão, mas está vindo uma sequência de coisas aqui. E como foi me dado liberdade pelos pastores aqui, pastor Carlinhos, os meus irmãos que... Então eu estou indo aqui em liberdade, irmão. Hebreus no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Até aqui, vamos começar por aqui. O escritor de Hebreus está dizendo que nos tempos antigos, os nossos pais, eles ouviram Deus falar de diversas formas por meio dos seus profetas. Mas nos nossos dias, o Pai se comunica de forma diferente, mas por um único meio, o seu Filho. Então toda a comunicação de Deus, toda a liberação de Deus tem a ver com o seu Filho. E com o seu Filho nós aprendemos mediante as Escrituras que Ele não veio para fazer a sua própria vontade. O próprio Jesus, no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele segue dizendo: mas que não seja feita, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então, se a fala do Senhor é por meio do seu Filho, é no seu Filho que nós podemos olhar e ver que modelo nós estabelecemos para que haja uma comunicação saudável. E nós sabemos que em nossos dias temos alguns desafios, exatamente em nossa geração. Hoje a informação, ela é de forma muito fácil, muito rápida. Nunca se ouviu uma geração tão informada, a ponto de que muitas vezes a gente tenta comunicar, falar algumas coisas aos mais novos, mas parece que eles já saltam sabendo. Diz: não, eu já sei, eu já fui. E se nós não tivermos ligado com o Senhor em uma medida de humildade, pode bloquear a nossa comunicação com os nossos filhos ou com a próxima geração. Porque deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho 3 filhos, mas a minha responsabilidade, ainda que seja com eles, é também com a próxima geração. Eu tenho uma responsabilidade de comunicar aos meus filhos, de orientar a minha esposa e meus filhos, mas também tenho uma responsabilidade nessa geração de encorajar
a geração que está por vir. Ainda que eles vivam realidades diferentes, ainda que tem coisas que eu não entendo, ainda que tem brincadeiras que não é totalmente diferente das que a gente fazia na nossa época de adolescência, de criança, muitas coisas mudaram. Mas existe um elo de comunicação, algo meio de comunicação que se atualiza, ainda que a palavra permaneça a mesma e fiel, a forma de comunicar ela pode ser diferente. A forma de comunicar dá para a gente, aos irmãos aí, ao pessoal que entende, baixar uma atualização, não na palavra, mas na forma de comunicar, trazendo a verdade pura e simples como ela é, mas de forma que haja uma compreensão e uma absorção por parte da geração que vem após nós. Pedro, sabendo disso, ele diz: olha, as mulheres mais velhas, ensine as mais novas a como serem boas donas de casa, boas mães, a amarem os seus maridos. Então Pedro já aponta uma realidade da necessidade de uma conexão entre gerações, uma fala que possa se conectar para quê? Para alcançar um propósito. Sabe o que as escrituras estão dizendo? Que se não houver essa conexão, há realidades que a geração mais nova vai viver, às vezes conflitos que elas vão viver, que não era necessário se recebesse a orientação da geração anterior ou da geração mais velha. Então, a gente vive um tempo onde a desonra tenta entrar. A gente sabe que o primeiro mandamento com promessa é: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, honra teu pai e tua mãe. Eu nunca vi, eu tenho 43 anos, uma geração tão envolvida com desonra. Com falta de respeito, de sujeição. Às vezes despertando no coração dos pais aquilo que não deveria. Porque a desonra da geração anterior não deve despertar em nós a ira, o desprezo. Mas por meio da humildade de Cristo, à medida que nós recebemos, à medida que nos foi dada, é para ser suporte para essa geração que pensa, que sabe tudo e que pode resolver tudo. E a tentativa de desconectar não é outra, a não ser para que verdades que não são as bíblicas, não é a verdade bíblica, seja dado como verdade a uma geração que está chegando em grande potencial, porque aos jovens, aos adolescentes, a geração mais jovem do que a minha, eu quero encorajar vocês. Sobre vocês está a força mediante a palavra. Mediante a palavra. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que há uma forma de comunicação agora. E é por meio do Filho. É por meio do Filho. Então, o nosso maior modelo é Jesus. O nosso maior modelo é Jesus. Então a gente precisa se voltar às Escrituras. E aquilo que ele viveu é exatamente aquilo que há para que eu viva. Então, se o trabalho de Jesus era um reflexo daquilo que ele via o Pai fazer, havia uma comunicação entre o Pai e o Filho, a ponto do que o que ele vivia era fruto daquele que ele via o Pai fazer, e aquilo que ele falava era fruto daquilo que ele ouvia o Pai falar. Havia uma conexão entre o Pai e o Filho, a ponto de que o Filho queria manifestar, viver para manifestar a vontade do Pai. Era essa a comunicação que havia. Jesus para viver a vontade do Pai. Ele disse que o seu juízo, ou o seu julgamento, era justo, porque ele não fazia segundo a sua própria vontade.
Jesus não pisou a terra para cumprir a sua própria vontade, ele veio para cumprir a vontade daquele que o havia enviado. E pensando sobre o elo, sobre a fala de Deus, sobre a comunicação de Deus, eu queria que nós abríssemos em Lucas no capítulo 1. Eu gosto dessa passagem porque é um período onde, segundo os historiadores, por 400 anos não se ouviu a voz, não se ouviu a comunicação. E o mais interessante, pastor, era que não se ouvia a voz, mas se mantinham na prática e nos ritos religiosos, mesmo não ouvindo. Que essa realidade, irmãos, nunca chegue sobre nós. Que o nosso coração e o desejo do nosso coração sempre seja em ouvir a voz, em se mover segundo a voz, não simplesmente nos mover cumprindo ritos religiosos, mas atentos à voz. Porque em Lucas capítulo 1, no versículo 5 diz: nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Pensa aí, queridos, olha aqui para mim. Eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus, estavam cumprindo o seu serviço, ele estava cumprindo o seu serviço sacerdotal, e não havia filhos. E aqui as escrituras já deixam claro, Isabel era estéril e eles eram avançados em dias. Havia dois agravantes aqui para que ela não pudesse gerar. Mas a Bíblia diz que o anjo veio para anunciar, ele veio para comunicar aquilo que estava por vir. E no versículo 13, eu vou um pouco mais rápido aqui para a gente. No versículo 13 diz: disse-lhe porém o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome João. O anjo chega e diz: olha, não temas, a tua oração. Então o que ele está dizendo? Aquilo que você falou foi ouvido, e diante daquilo que foi ouvido, o Senhor está respondendo. É uma comunicação. Você falou, você orou, e agora eu estou respondendo. Só que agora, diante da resposta, o que salta ao coração de Zacarias? As impossibilidades que ele conhecia, aquilo que impossibilitava o cumprimento do que Deus estava falando, porque era conhecido de Zacarias, porque ele diz assim, versículo 16, diz assim: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha isso, para converter o coração dos pais aos filhos. Então esse que vai vir, vai preparar o caminho como um precursor, e vai converter o coração dos pais aos filhos. Por meio da vida de João, haveria uma reconexão entre gerações, pais e filhos. Agora, Zacarias, diante do que ouviu, que foi resposta da sua oração, ele diz assim: como eu vou ser pai sendo avançado em dias? Olha aqui para mim, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não reclamar das respostas das nossas orações. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não duvidar quando as nossas orações forem respondidas.
Porque o anjo disse que foi fruto daquilo que Zacarias estava orando. E agora, diante da resposta, eles demonstram a impossibilidade, a incredulidade diante da voz. Então, havia 400 anos sem a voz. Quando a voz se manifesta, não há fé suficiente para crer naquilo que a voz fala. Então, em 400 anos não havia voz, havia serviço, mas não havia uma voz. Quando a voz chegou, o serviço não foi suficiente para gerar a fé, para crer na palavra que o anjo estava liberando. Por isso eu comecei essa reunião falando sobre confiança, sobre a necessidade de desenvolvermos em fé, porque a palavra ela vem muitas vezes em cima das nossas impossibilidades. O nosso maior desafio é aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. O nosso maior desafio é aquilo que nós sabemos sobre nossa família, é as dificuldades que a gente sabe acerca dos nossos filhos. Quando Deus vem com sua palavra, a gente tenta mostrar que não dá para se cumprir o que Deus está falando. E o anjo disse para Zacarias: deixa eu te falar uma coisa. Zacarias disse: como eu vou saber que isso há de se cumprir? Ele disse assim: eu assisto diante de Deus. Sabe o que o anjo disse? Deus falou, está falado. Tudo o que você precisa é saber que Deus falou. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Se apegue à palavra e abra mão das adversidades que você conhece, das impossibilidades que você sabe, de tudo aquilo que poderia ser empecilho ao homem, mas não para Deus. O que está sustentando? O que está mantendo você? Essa é uma noite talvez de você trazer a memória e recordar da fala de Deus. Ele falou e tudo se fez, tudo o que Ele reconhece. Deus tem um compromisso com a sua voz, Deus tem um compromisso com a sua fala. A partir do momento que Ele libera, Ele está comprometido em fazer cumprir. Ele está comprometido em fazer se cumprir. O anjo diz a Zacarias: eu assisto diante de Deus, isso é suficiente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Porque você não creu, você vai perder a autoridade de comunicar. Você vai ficar mudo. Porque a incredulidade rouba a autoridade de comunicar. A falta de fé no que Deus diz rouba a autoridade para comunicar-se, para anunciar. Agora Zacarias ia precisar acompanhar o cumprimento daquilo que Deus falou. E ele não podia comunicar. E ele não podia falar. Ele tinha que acompanhar, e a incredulidade tirou dele a possibilidade de anunciar as maravilhas do Senhor. Que não sejamos nenhum de nós tomado por incredulidade, para que não percamos a autoridade no falar. Que não haja sobre nossa voz, sobre a nossa fala, autoritarismo, mas autoridade. Porque aonde há autoridade não precisa de autoritarismo. Não precisa. A voz de alguém que carrega autoridade tem por si só tudo o que precisa para conduzir, convencer, por causa da autoridade. Deus não chama homens autoritários, Ele chama homens de autoridade. Deus confia a autoridade. Quando nós nos deparamos na rua com homens fardados, sinalizando para parar o nosso carro,
Eles nem precisam dizer nada, porque a farda deles mostra para nós que eles são autoridades e que eles podem fazer aquilo. Eles nem precisam dizer para, não. Eles só sinalizam. E a gente compreende que aqueles homens são autoridade. E porque são autoridades, a gente se sujeita ao que eles estão mandando. Sim ou não? É isso que o Senhor quer fazer, querido. É isso que o Senhor quer fazer. Estabelecer homens e mulheres de autoridade, que por meio do comunicar, Ele mesmo vai testificar no coração do outro, acerca da autoridade que nos foi dada. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O anjo disse para Zacarias: olha, você não está acreditando. A palavra mesmo assim vai se cumprir, mas você não vai anunciar, mas você não vai falar. Então você imagina, querido, todo o processo daquilo que era impossível se tornando real diante dos olhos de Zacarias. Um homem que era irrepreensível, que tinha o seu serviço sacerdotal, mas que por causa de falta de fé naquilo que a voz, naquilo que estava sendo comunicado, perdeu a autoridade de falar. A minha oração, querido, é para que em nosso interior sempre haja um coração disposto a abraçar a voz de Deus. Que haja em nós um coração disposto a ser receptivo àquilo que Deus está comunicando. No início de todas as coisas, no princípio de tudo, e aqui eu já vou terminar, pastor. No princípio de tudo, quando o homem pecou, a primeira coisa que foi desconectado foi o relacionamento, a comunicação entre Deus e sua criação, entre Deus e aquilo que Ele mesmo havia criado para um relacionamento, a ponto de que Deus, na hora marcada, no tempo específico, estava lá para o encontro. Mas o homem, porque havia tido uma atitude que não tinha sido governada pela voz de Deus, e fez aquilo que Deus disse para não fazer, comeu o que Deus disse para não comer, ele agora, porque escutou uma voz, ficou com medo da voz de Deus. Porque escutou uma voz, porque escutou uma ideia, agora estava fugindo da voz daquele que todos os dias, na viração do dia, ele se relacionava. E Deus diz assim: ó, onde vocês estão? Estou indo aqui na minha versão, irmão, porque onde você está? Ele diz assim: eu ouvi, mas eu tive medo. A nossa comunicação, ela foi interrompida pelo medo. E por que veio o medo? Porque quando o homem passou a ouvir, a ser conduzido por uma voz que não era do Senhor, ele começou a inverter a forma de se ver. Então o homem que olhava para si a partir de Deus, agora estava olhando para Deus a partir de si mesmo. E por causa disso ele se esconde. E a pergunta de Deus para ele é: quem disse para você? Quem disse
Quem comunicou? Com quem você se comunicou? Quem disse para você que você está nu? Aí Deus faz uma pergunta: você comeu o que eu disse para você não comer? Foi feita uma pergunta para ele: você se alimentou de coisas que eu disse para você não se alimentar? Porque se você se alimentou de coisas que eu disse para você não se alimentar, a nossa comunicação pode ser interrompida. E se ela for interrompida, você também vai ter a comunicação com a próxima geração de uma forma equivocada. Então a autoridade, ela está em um relacionamento com o Criador. Sem autoridade, eu agora vou para o medo e para o autoritarismo. Que a nossa geração, que nós sejamos banhados por essa graça de Deus. Que haja fé, uma fé crescente, irmão. Que mesmo diante de tantas realidades que nós estamos ouvindo, as Escrituras nunca deixam de ser o nosso ponto e a nossa medida de caminhada. Irmão, eu tenho tanta esperança e expectativa nessa geração. Essa geração é cheia de problemas, existem muitos desafios, irmãos, eu sei. Mas deixa eu te dizer, há uma palavra e é sobre ela que eu vou me apegar, irmão. Sabe o que eu quero comunicar ao meu filho, irmão? Não são as dificuldades desses dias, mas a palavra. A palavra. O meu filho ainda não é casado, ele tem 20 anos, vai fazer 20 anos. E eu procuro ministrar para ele sobre o casamento, não gerando no coração dele medo e dizendo: se você fizer isso, vai acontecer isso. Não, eu sempre ministro para ele dizendo: filho, se você esperar no Senhor, você vai experimentar de realidades no seu casamento que são maravilhosas demais. Aguarda mais um pouco. Porque eu não quero que o meu filho espere com medo. Eu quero que ele espere com esperança e expectativa. Esperança e expectativa. Que nós sejamos, irmãos, uma geração que gera para a próxima geração esperança e expectativa. Que não seja roubado, tirado de nós a autoridade de comunicar, de expressar aquilo que Deus está falando e fazendo. Depois que o menino nasceu, havia uma guerra. Como vai ser o nome do menino? E a mãe disse: vai ser João. Mas não tem ninguém com esse nome. Não tem ninguém com esse nome. A última coisa que Zacarias faz sem falar é dar identidade para a próxima geração. Ele escreve o nome do menino e mostra. Depois que Zacarias, que não acreditava no início, agora estava se colocando como alguém que estava dando identidade para a próxima geração, o nome para a próxima geração. As Escrituras diz que ele começou a falar. Ele começou a falar. Depois que ele deu identidade para a próxima geração, ele voltou a falar. Ele pôde anunciar. Que sejamos nós, não como pessoas que não creem e têm a sua autoridade roubada, mas como aqueles que olham com esperança e expectativa, dando para a próxima geração identidade, destino e propósito. Identidade, destino e propósito. Que sejamos um meio de comunicação fiel
aos nossos filhos, à próxima geração, daquilo que Deus quer fazer sobre a terra. Pastor, os dias são difíceis, eu sei, mas Deus tem um plano para os dias difíceis. Deus tem uma palavra, um propósito para esses dias, e é para esse propósito que eu quero apontar, é a Ele que eu quero comunicar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu acho que louvado seja Deus. Irmãos, eu sei que hoje nós estamos em dias de festa, e é bom, irmão, celebrar, bem. Irmãos, Deus estabeleceu festas. Deus estabeleceu festas, e celebrar é maravilhoso. A gente acabou precisando caminhar aqui um pouco mais rápido sobre a palavra, mas em outras oportunidades a gente vai discorrendo sobre isso. Deus tem gerado no nosso coração uma amizade, uma aliança relacional, e isso alegra muito o meu coração, né? Conversando ali com o pastor Carlinhos, vendo o que o próprio Senhor está gerando. Porque, irmão, tem coisa que Deus faz em dias que o homem não consegue fazer em anos da vida. Um encontro marcado por Deus, irmãos, pode liberar um destino que homens tentando se encontrar há anos não conseguem fazer. E eu sei que o Senhor fez isso, o Senhor preparou, o Senhor nos conectou, o Senhor fez isso e está gerando esse relacionamento, e eu louvo a Deus por isso. Em outras oportunidades a gente vai conversando e discorrendo mais sobre a palavra. Se eu puder deixar algo no seu coração como resumo dessa palavra, se apegue em fé a tudo aquilo que Deus falou. Seja um agente de Deus para comunicar a sua verdade, ainda que pareça ter várias impossibilidades. Deus vela por cumprir a sua palavra. Deus vela por cumprir a sua palavra. Deus está envolvido, comprometido em fazer-se cumprir aquilo que Ele falou. Amém, queridos? Louvado seja Deus, Deus abençoe.